eu trouxe o tema Penas Futuras, né? Segundo a visão espírita. E a gente vai falar um pouquinho, mas antes eu vou começar com uma história. Vou contar uma história, mas não vou falar sobre essa história não. A gente vai continuar o tema e de vez em quando a gente vai voltar na história, para a gente poder ver que tem tudo a ver com o tema da noite. Maria Augusta era uma fazendeira muito rica. Isso aconteceu em torno de 1830 e ela tinha muitos escravos. E ela estava, num período que ela foi procurar um repouso, ela estava no Rio de Janeiro, na corte imperial. Ela foi para descansar. E a fazenda ficou com os empregados, né? Com o capataz e com os escravos. E ela retornou, era antevéspera do Natal. Ela retornou e ela se encontrava no salão nobre da casa e ela queria ser cumprimentada por todos os escravos. Então ela sentou numa poltrona muito confortável, né? Toda com aquela autoridade, né? De fazendeira, de dona ali. E ela queria que cada um passasse por ela e cumprimentasse. E ela simplesmente com autoridade falava, assim seja. Eles falavam, seja bem-vindo para ela, e ela falava, assim seja, num tom de autoridade. E foi um por um passando por ela, até que Matilde, com os 2 filhinhos dela, chegou até ela e cumprimentou. E ela não falou nada, ela só falou assim para ela, Matilde, você se encontra depois no terreiro com os seus 2 filhos, que eu quero conversar com você. E continuou os outros passando e ela conversando. Aí ela foi para o terreiro e a Matilde estava lá e ela falou assim, Matilde, vamos chegar mais próximo do leito do rio. E tinha sido uma noite, na véspera, tinha sido uma noite muito chuvosa. Então o rio estava muito carregado e estava com aqueles troncos, né, passando com aqueles galhos. E ela pegou e convidou ela para ficar assim, né, na beirada do rio. E falou para ela, olha, eu vou vender os seus 2 filhos e você vai ganhar a liberdade. Aí ela falou, não, eu não quero a liberdade se for para vender meus filhos, eu não quero que a senhora me separe dos meus filhos. Ela falou, não, assim já está resolvido, eu vou vender os seus 2 filhos. Com a liberdade você vai poder trabalhar e comprar os seus filhos depois mais tarde. E ela na beirada do rio, ela pegou e fez um sinal, ela já tinha cochichado, né, feito um cochicho com o capataz, ela fez um sinal para ele. E ela falou assim, mas ela achou que ia pelo terreiro embora. Ele falou, não, você vai pelo rio. Ela falou, mas senhora, como que eu vou pelo rio? Olha como que o rio, né, está violento, cheio de galhos. Ela falou, não, é pelo rio que você vai ganhar a sua liberdade. Ela falou, mas eu vou morrer. Ela falou assim, não, é pelo rio que você vai ganhar a sua liberdade. E as crianças, ela pediu que se afastasse. O capataz, com o chicote, deu uma chicotada nela, assim, próximo dela, e ela se desequilibrou e foi rio abaixo. Então, ela foi, depois de um tempo, depois de uns dias, encontraram o corpo dela, da Matilde, né, morta, e os filhos tinham sido vendidos. Passou-se 100 anos, um século. E aí, numa cidade de Passa Quatro, no interior de Minas Gerais, nasce a Maria Augusta, reencarna nessa cidade de Passa Quatro, numa situação bem mais humilde, bem humilde. E ela se casou e ela ficava trabalhando na casa, cuidando de tudo para ajudar o esposo no sustento dos filhos. Até que veio uma chuva muito forte e ali na região costumava alagar. E a chuva ia e saía arrastando tudo que estava pela frente. E a casinha dela era muito humilde, uma casinha que não era, né, muito segura.
a chuva veio, o marido falou, vamos sair antes que a chuva entre na nossa casa. Pegou os filhos e a Maria Augusta, né, no caso, a Encarnação, ela se chamava Joana, e foi saindo para procurar um abrigo. A chuva apertou, começou a entrar água na casa, e ele pegou um filho de cada lado, né, segurando no colo, e não conseguiu segurar a Joana, a sua esposa. E ela pegou e também foi arrastada, e depois o corpo foi encontrado. Então a gente vai encerrar a história agora, e eu não vou explicar sobre a história, a gente vai fazer o tema da noite, e vocês vão, conforme a gente for desenvolvendo, vocês vão ver que tem tudo a ver, vocês vão achar os pontos aí nessa história, tá bom? Qual é o objetivo do estudo? Né? São 3 aí que nós ressaltamos. Ressaltar o caráter universal das manifestações que trouxeram conhecimento das penas futuras apresentada pelo Espiritismo. Então, gente, esse é um dos objetivos. Analisar o Código Penal da vida futura, apresentando-o como fruto de observações positivas sobre os fatos. Apresentar os 3 princípios que resumem o Código Penal da vida futura, ressaltando a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Só pelos objetivos a gente já vai começando a ver alguma relação com a história. Evolução. Todos nós partimos do mesmo ponto. Nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Quanto mais próximo o estado primitivo, mais material o homem. Então, quando nós, na criação, estamos no estado primitivo, nós somos bem mais, né, totalmente até material. Em sua origem, o homem só tem um instinto. Então, no estado primitivo, a gente agia pelo instinto. Então, a gente lembra muito bem, né, da história e de tudo que a gente já estudou, que o instinto predomina no estado primitivo. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E mais instruído e purificado tem sentimentos. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, item 8. Esse tema da noite a gente vai falar baseado no Evangelho, baseado no Livro dos Espíritos, mas principalmente no livro Céu e Inferno. E se eu perguntar, né, vocês não precisam responder, mas analisa, se é um livro que a gente tem o costume de ler bastante. Eu não tenho muito. Estudo. Pelo estudo da casa, a gente abre, a gente lê trechos do Céu e Inferno, mas a gente não lê profundamente, igual a gente pega o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Gênese. O Céu e Inferno, ele é muito importante. E ele nos traz muitas informações. Então, quando eu pensei no tema, eu falei, é um tema que eu vou me aprofundar, porque é um livro que a gente não lê com tanta frequência. Então, o tema da noite, ele está bem mais baseado no livro Céu e Inferno. O homem, em sua caminhada na Terra, andou por 3 caminhos principais. Então, são 3 vertentes que a gente vai analisar aqui. No homem existe apenas o físico, o material. Quando ele morre, não sobra nada. Por isso, o que importa é o hoje, o agora. Então, muitas pessoas e muitos de nós, né, às vezes em tempos passados, encarnações passadas também, a gente acreditava no nada, que depois que a gente morre não existe nada. Então ali está falando, por isso o que importa é o hoje e o agora. Se eu não acredito que tem uma vida futura, se eu não acredito que eu vou continuar caminhando após a morte, eu vou me preocupar com o quê? Com o futuro? Não, eu vou me preocupar com hoje, com o que eu tenho, com o que eu posso fazer hoje. Depois, outra vertente, no homem existe algo mais que o simples corpo, só que este algo mais após a morte
junta-se a um todo e perde a sua individualidade. Então isso era uma outra vertente, que existia algo, mas quando a gente morre, esse algo ele se junta a todo, né, ao todo, e a gente não tem a nossa individualidade. E a última vertente, existe no homem algo mais que o corpo, a alma. Então, se eu acredito que existe a alma, ao morrer, eu sou o espírito, a alma, o espírito encarnado. E quando eu morro, eu continuo com o espírito, com a minha individualidade, que ali no segundo não aceitava que a gente tinha individualidade. Então, hoje, com o estudo, a gente acredita, que bom que a gente tem essas verdades, para a gente poder pensar, não, vou me preocupar não é só com hoje, não. É com hoje, com o que eu faço hoje, mas é para quê? Para que o meu amanhã seja vindouro, né? Seja um futuro feliz. Se alguém sabe que morrerá amanhã e que estará condenado ao nada, que esforços fará para ser melhor hoje? Então, se eu não acredito que tem nada depois da morte, eu não vou me esforçar tanto para quê? Né? De repente eu estou satisfeito do jeito que eu estou e eu não me esforço porque eu não acredito que vai ter uma continuidade. Será que se preocupará com a caridade, com auxílio ao próximo e evitar erros? E o terceiro caminho dizia, existe no homem algo mais que o corpo, a alma. Então nós sabemos que nós continuaremos com a nossa individualidade enquanto espíritos eternos. Então nos preocupemos sim com tudo que nos acontece, com tudo que a gente faz, com todas as nossas ações. Como surgiu a ideia das penas eternas? A humanidade, né, nós nos encontrávamos ainda bem atrasados, bem ignorantes. Então, todos os defeitos, paixões, desejos de vingança, a gente atribuía a Deus. Então, a gente via em Deus ali, a ideia de um Deus terrível e vingativo. Todas as nossas penas, tudo que a gente sofria, a gente atribuía a Deus. E por que isso? Porque a gente ainda estava num estágio bem atrasado, né? Mas isso não estaria de acordo com o que o Cristo afirmou, que nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderia. Então quer dizer que todos, ele se preocupa com todos. Cada ovelha ele não vai deixar perdida. Se ele conseguiu, se tem 100 e conseguiu juntar 99, aquela uma que está perdida, ele vai ao encontro para que ela se salve. Que alegria a gente saber disso, né? A gente saber que nós seremos salvos. Salvos de que forma? Através de tudo que a gente está recebendo, e a gente vai fazer o nosso esforço para que a gente possa melhorar e caminhar. O espírito condenado à pena eterna estaria irremediavelmente perdido, sem a oportunidade de evoluir. Então, onde estaria a bondade e a justiça de Deus? Se a gente sabe que um dos atributos de Deus é a bondade e a justiça, como que ele nos deixaria perdido? Ele vai nos aguardar até a gente despertar, para que a gente possa ver que nós temos que nos esforçar para nos melhorar, para caminhar. Não vai dar nada de mão beijada para a gente, não. Quer dizer, está falando da ovelha, né, que ele não vai deixar perdido, vai achar que vai lá e vai... Não, ele está de olho, mas ele está nos oferecendo o quê? As oportunidades no caminho. Às vezes a gente vê o sofrimento e pensa, é um castigo? Não, é uma oportunidade para que a gente desperte, possa se salvar, né? Possa caminhar. As penas futuras. Então, desde criança, nós somos levados a crer num futuro sombrio depois da morte. Então, não vamos dizer, porque nós somos espíritas, que a morte ainda não nos deixa abalado. A gente sente, a gente chora, a gente sente saudade. Em certo momento a gente pensa, eu não quero que isso aconteça, porque uma pessoa querida que está perto da gente, que está ao nosso lado. Então a gente ainda tem esses sentimentos. Mas quando a gente começa a olhar
num futuro vindouro, né? Nos ensinamentos que a gente acredita agora, a gente já não vê a morte como aquela coisa tão sombria, né? Por quê? Porque antes a gente, desde pequeno, via Deus como um ser impiedoso, que castigava. Lá na época, vamos pensar assim mais para a gente poder entender melhor, lá na época de Moisés, teria que ter a ideia de um Deus que pune, porque era muita ignorância ainda. Então, para que pudesse conseguir conduzir o povo, ainda se deixava ter essa ideia, ainda se tinha essa ideia. E depois vem Jesus falar de uma outra forma, né? De um Deus amoroso, de um Deus Pai, de um Deus que cuida. E ali a gente vai lembrar que às vezes muitos de nós podemos ter ouvido dos nossos pais: não faz isso, Deus não gosta, Deus castiga. Então olha só a ideia que a gente ouvia e a ideia que era incutida em nossa mente. Se Deus castiga, Deus é punitivo, né? Deus é impiedoso. E às vezes até nos amedrontava, né? Eu digo, né? Muitos de nós poderíamos ter esse tipo de criação. Então a gente começava a ver que Deus era mau e responsável pelas nossas dores. Então a gente está vendo um caminhar aí e a gente vai vendo que hoje a gente já vai pensando de outra maneira. Doutrina das penas eternas. Então a gente lá na frente estava falando o tema penas futuras. Agora, essas penas futuras, elas têm um fim ou elas são eternas? A gente está condenado para sempre. Então essas penas eternas é que o céu e o inferno é eterno. Então se você foi para o céu, né, era o que se passava na nossa mente. Se eu fui para o céu, vou ficar no céu até para sempre. Se vai para o inferno, vai ficar no inferno para sempre. Então o livro Céu e Inferno, ele faz esse desenrolar todo, para que a gente veja essa caminhada diante de todos esses conhecimentos. Aí a gente pensa, então vai contrariar a famosa frase de Jesus, quando ele diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me confiou se perca. Está em João, capítulo 6, versículo 39. Então, se a pena é eterna e Jesus falou aquilo, está contrário àquela frase, né? Que nenhum vai se perder, então como é que vai ser condenado ao inferno para sempre? Aí é uma coisa contraditória, né? Aí lá no livro dos Espíritos, a gente vê lá na pergunta 1003, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua vontade. Então Deus, ele não age de uma maneira caprichosa. Agora eu vou agir desse jeito, ou então com essa pessoa vai ser isso, com essa pessoa vai ser aquilo. Não. Tudo é regido pelas leis divinas. E ali na 1004 pergunta: o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Quanto tempo eu vou sofrer? Quanto tempo vai durar a minha pena? Né? Às vezes a gente pode se perguntar: meu sofrimento não acaba, como é que vai ser isso? Quanto tempo vai durar? E ali está falando: o tempo necessário ao seu melhoramento, o estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que o espírito precisa para melhorar. Então, uns vão precisar de menos tempo, porque vão ficar esperto rapidinho, vai falar: opa, estou sofrendo, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que caminhar, o que eu tenho que modificar para que esse sofrimento, né, ou se amenize ou vai terminando. E à medida que ele progride, os seus sofrimentos se depuram, né, seus sentimentos, e seus sofrimentos diminuem. Então, que bom a gente saber disso, né? A gente está falando de pena eterna. E agora a gente está ouvindo que conforme a gente vai se depurando, os sofrimentos vão diminuindo, vão se modificando. Então a gente já sabe o segredo, né? A gente já sabe aí o que fazer.
A duração dos sofrimentos do Espírito pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau. Mas Deus ia criar alguém eternamente mau? Se a gente viu lá na frente que ele criou todos simples e ignorantes para que a gente, com o nosso livre-arbítrio, a gente caminhe. Vamos errar, vamos acertar, vamos errar de novo, vamos melhorar. Então não vamos ser eternamente maus. Ele não criou ninguém assim. E criou apenas simples e ignorantes. Uns vão ter mais tempo ou menos tempo, de acordo com a própria vontade. Então vai depender do nosso esforço. A partir do momento que a gente se esforça, tudo se modifica. Quando a gente acredita na nossa mudança, quando a gente acredita na proteção, a gente consegue essa mudança, né? E subordina essa duração aos esforços do Espírito, mas jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se Deus quisesse fazer com que a gente fosse criar perfeito, Ele poderia? Até poderia. Mas que mérito teria isso? Então Ele nos criou para que a gente caminhasse, para que a gente tivesse a liberdade de escolher. Eu tenho 2 caminhos ou 3. Qual é o caminho que eu quero ir? Eu vou ver qual é o caminho que eu quero ir, mas eu tenho as consequências também desse caminho. Eu posso achar que esse caminho aqui está mais atrativo, mas as consequências dele eu também vou ter que arcar. Qual ato, qual passo que você dê, você vai ter ação ruim, aquele local, né? Aquela sensação ruim. Mas eu posso criar o meu céu também, né? Posso fazer uma oração e pedir ao Pai. Pai, eu estou tentando, me ajude a desviar esses pensamentos e essas atitudes que não são adequadas para a minha vida. E ao reencarnar, a gente vem com uma programação, né? Com os nossos acertos, com os nossos erros, mas Deus, Ele é tão bondoso que a gente também não vai debitar tudo, resgatar tudo de uma vez não, porque a gente não aguenta. Porque a gente não imagina quais foram os nossos erros de vidas anteriores. E eu nem quero saber. Eu vou tentar fazer o bem, vou tentar melhorar, mas não quero que ninguém me conte. Eu não tenho essa vontade de saber. Só faz os meus erros, porque a gente não imagina. Então Deus, Ele é tão bondoso que Ele coloca em cada encarnação situações na sua programação para você resgatar alguns dos seus débitos. Aí vamos voltar lá na história. Dona Maria Augusta, ela foi resgatar aqueles erros dela, quantos anos? 100 anos depois. Ou porque ela reencarnou 100 anos depois, ou porque nas anteriores ela foi debitando foi resgatando outros débitos dela e veio 100 anos depois resgatar a morte que ela causou àquela escrava, o afastamento dos filhos, né? A maldade que ela fazia, então ela foi resgatar depois. Então Deus vai colocando aquilo que a gente tem condições. Se o espírito ainda está muito enfraquecido, ele não vai colocar uma carga tão pesada que ele não consiga resgatar aqueles débitos. Então isso a gente tem que ter essa certeza. Aqui está falando, porém, se forem penosos, só poderão ser atendidos por um espírito amadurecido e com capacidade para vencer problemas mais graves. Então eles vão dando ali um pouquinho de cada vez para a gente, porque se também vir tudo de uma vez, a gente nem caminha, a gente fica parado ali só sofrendo. Se ele ainda não tem condições, as expiações serão ainda mais suaves, devido à capacidade dele no momento, né? E a vida do espírito na erraticidade, a sua intenção ou não, conhecimento ou não, aceitação ou não de encarnar, depende da situação que ele se encontre. Então a nossa programação, quando a gente vai reencarnar, é feita com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente tenha as maiores possibilidades de vencer. Só que a gente às vezes pensa assim, não, eu vou lá e eu quero vencer isso tudo. Quando chega aqui, que a gente está na matéria, às vezes a gente não dá conta daquilo que a gente firmou que ia tentar fazer. Mas nós estamos aqui hoje, a gente está estudando, para quê?
para que a gente se fortaleça para vencer a maior parte que puder, né? Para poder, ao desencarnar, ter cumprido grande parte da nossa programação. A advertência dos espíritos na nossa escalada é objetiva e segura, né? Dizem do bem e mal que fazemos, decorre das qualidades que possuímos. Agora, olha bem isso aqui que é importante. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Observe que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Que aí eu venho nessa encarnação, sou ali tranquila, direitinho, vivo minha vida com as minhas responsabilidades, mas eu não faço bem. Eu vivo a minha vida, eu cuido de mim, cuido daqui ao meu redor, da minha família, mas eu não faço bem ao próximo. Então isso é uma imperfeição. Eu não vim aqui só para pensar em mim, mas fazendo bem ao próximo, amando ao próximo. E não é suficiente que o homem se arrependa do mal que fez, embora seja o primeiro passo. Então ali nós temos 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Então a gente vai ter que passar por essas 3 etapas aí. Primeiro a gente tem que se arrepender dos erros que a gente cometeu, né? Das nossas falhas. A gente vai ter que expiar. Nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. Às vezes a gente tem expiações e provas juntas. Às vezes a gente tem provas. E depois eu tenho que reparar. Reparar é o quê? A Dona Maria Augusta reparou. Ela se arrependeu, ela expiou, né? Que ela veio naquela situação reencarnada, e depois ela reparou. Quando aconteceu aquilo para ela, ela estava reparando um erro lá de 100 anos atrás. Aí tem ali o arrependimento, suaviza os traços da expiação. Quando a gente se arrepende, ele dá esperança ao caminho da reabilitação. Porque se eu me arrependo, eu tenho esperança que eu posso mudar, que eu posso corrigir. Pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. A expiação, sofrimento físico ou moral decorrente das nossas faltas. Então, se eu planto aquilo, eu vou ter que colher, eu vou ter que expiar aquilo. Na vida atual, na vida espiritual após a morte e na outra encarnação que nos será oferecida. Mas a gente tem que ali batalhar bastante para poder ter essa oportunidade de encarnar. Por isso que a gente tem que valorizar muito a nossa atual encarnação, que é uma bênção. Muitos espíritos estão aguardando para poder reencarnar. E a reparação, fazer o bem a quem fez o mal, fazer o que deixou de fazer por inércia. Aí bate com aquilo que eu falei. Não basta você fazer o bem para si, você tem que fazer o bem em geral. Então aquele bem que você deixou de fazer, que você quis ficar na sua casa, só ali de boa, só curtindo ali, ou então só fazendo as suas coisinhas, você vai ter que reparar e deixar de fazer aquilo que você ficou na inércia, você não fez. E você poderia ter feito. Às vezes aparece na nossa frente essa oportunidade, se a gente vira para o lado e vai embora. Cumprir deveres desprezados, transformando defeitos em virtudes. Essas são as condições para o reequilíbrio da balança. Porque às vezes a gente está com a balança aqui e a gente tem que dar uma equilibrada, reparando, arrependendo, espiando e reparando. Quando falta ao espírito a crença na vida futura, aí fica difícil ele lutar, porque ele não acredita. Então, quando a gente acredita, a gente se enche de forças para poder fazer o que tem que fazer, né? E ali fala, continuam com as mesmas necessidades que tinham quando eram humanos. Então, se eu não acredito e eu sigo para a espiritualidade sem acreditar, eu vou continuar sentindo tudo aquilo que eu estava sofrendo, eu continuo sentindo. Tudo o que acontece a qualquer um de nós está escrito na nossa consciência. Essa ideia de Deus, essa ideia de futuro, de vida futura, isso tudo já está na nossa consciência. E quando a gente vem e estuda, aquilo aclara, né? Aquilo se abre para que a gente possa crescer.
Dela não podemos fugir, por mais longe que estejamos do lugar onde cometemos as faltas. A solução para ter a consciência tranquila é reparar os erros e desfazer-se do presente que nos atormenta. Quanto mais demoramos na reparação, mais sofremos. Não devemos adiar. Aí tem a missão de Jesus: reconcilia-te com teu adversário quando estás a caminho. O perdão é uma necessidade urgente nossa. Então, nesse momento, se nós temos alguém que nos incomoda, que a gente não consegue olhar muito, não consegue ficar perto, não adianta fingir que a pessoa não está ali, não. Repare quando está no caminho, porque depois a gente vai ter que esperar uma outra oportunidade de encarnação e, às vezes, agora está mais fácil. E se a gente não repara agora, vai vir numa situação mais difícil para que a gente possa ou perdoar ou ser perdoado, né? Então vamos pensar, eu não consigo olhar para essa pessoa e falar, eu te amo. Eu nem consigo falar, às vezes eu te perdoo. Mas faz uma oração, pensa naquela pessoa e fala, meu Deus, eu não consigo perdoar ainda. Mas olhe por ela, cuide dela. Olha só, eu já estou mudando o meu sentimento. Porque se eu nem consigo falar, orar por ela, é difícil ainda. Então eu não consigo perdoar. Mas eu peço a Deus que a proteja, que a ilumine seu caminho. Aí o perdão vai acontecendo devagar. Até quando você vê, você fala, encontrei com ela, nem me senti mal mais. Por quê? Porque eu estou mudando o meu pensamento. Por que tanto sofrimento? Deus não daria a maior prova de amor às criaturas criando-as infalíveis, perfeitas, né? Mas nada mais tendo a adquirir, querem conhecimento, querem moralidade, Deus é aquilo que eu falei, Deus poderia nos ter criado perfeitos, sabedores de tudo, só que Ele quis que a gente caminhasse, que a gente andasse através do livre-arbítrio com as nossas próprias ações, né? Aí vai, cada um segundo a sua obra. Essa é a lei de justiça. Se a gente fala que Deus é justo, as minhas obras é para mim. Ninguém vai dar conta da obra do outro. Cada um tem que dar conta da sua obra, daquilo que fez de bem e de mal. O sofrimento é, em resumo, inerente à imperfeição. Livre-se o homem da imperfeição pela sua própria vontade e anulará os males dela decorrentes. Conquistará nesse momento a sonhada felicidade. A gente tem aqui no planeta a felicidade possível, mas a felicidade verdadeira é só quando a gente for se depurando e um dia formos espíritos puros, né? Mas a gente tem que ir buscando. Cada vez que eu vou me depurando, maior cota de felicidade eu vou ter. E o Código Penal, que são o que eu falei lá, de um dos objetivos, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, quando a gente desencarna, nós somos aquilo que a gente tem, que a gente conquistou, né? Eu não vou, aqui eu estou fazendo mal e eu vou desencarnar e vou ficar bonzinho lá, não é assim. Então eu também vou ter que continuar caminhando, estudando, vou receber ajuda, mas vai depender do meu esforço. A completa felicidade prende-se à perfeição, à purificação completa do espírito. Então ali a gente sabe que nós vamos ter que batalhar para que a gente possa conquistar essa verdadeira felicidade. E dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Então Deus é aquele impiedoso, aquele malvado que castiga? Não, sou eu que busquei aquilo. Fui eu que fiz o mal e eu vou ter que dar conta daquilo. Fui eu que dei o passo errado, caí, não foi ninguém que me empurrou. Porque a gente tem que parar com isso de colocar sempre a culpa, né, nas pessoas, nas situações. Nós temos escolhas.
Se as pessoas estão falando, vai por esse caminho aqui, eu preciso analisar, esse caminho vai ser bom para mim ou não? Eu não posso depois pôr a culpa nela, foi ela que falou para mim ali. Mas o meu livre-arbítrio, eu fui porque eu quis. Então a gente precisa estar bem atento às nossas escolhas. Em verdade, ela vem apenas nos relembrar os ensinos do Mestre querido, quando nos mostrou um Deus amoroso, justo e bom, que dá a cada um de seus filhos exatamente de acordo com as suas obras. E se nós quisermos saber como alcançar a felicidade, temos algumas normas que foram passadas por ele, o divino pastor. Antes vamos ouvir uma história. Então eu vou passar, resumindo a história, mas aqui está falando. Um erro no céu. Então prestem atenção, uma historinha só para ilustrar. Um discípulo perguntou para o Ramesh, um dos mestres lá da Índia, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogados num copo de água? Aí ele contou a história de um sujeito que viveu amorosamente a vida toda, tratando bem as pessoas. Então, quando ele morreu, todo mundo falou, esse vai para o céu. É um homem muito bom, não tem nem dúvida. Ele não vai passar nem por nenhum lugar, ele vai para o céu. Ir para o céu não era importante, ele não ficava preocupado com isso, mas ele foi caminhar. Na época, o céu ainda não havia passado por um programa de qualidade total, então estava tendo ainda alguns probleminhas. E a recepção não funcionava bem. Quando ele chegou lá, ele foi se apresentar, a moça deu uma olhada naquelas fichas, que não era nada de computador não, para ficha, aquelas fichas todas ali. Ele olhou as fichas, ela olhou, mas não achou a ficha dele. Então, para abreviar a situação e não demorar na fila, ela falou, vai para lá, para o inferno. Mandou ele. Ele foi. E ele estava lá, ficou lá, né? Já que mandou ele para lá, ele foi para lá. E ele lá não exigiu o crachá dele, não exigiu nada. E ele chegou e se instalou lá. Alguns dias depois, o responsável lá do inferno chegou furioso, perguntando para São Pedro, né? São Pedro abriu as portas do céu, então foi ele que entrou. Mas só que ele não foi para o céu, ele foi para o inferno. Aí o rapaz perguntou para ele, olha, isso é jogo sujo. Nunca imaginei que fosse capaz de uma baixaria dessa. O que você está fazendo é puro terrorismo. Aquela pessoa que você enviou para lá, ela está atrapalhando tudo lá. Aí ele falou, por quê? Ele falou, você mandou o sujeito e está fazendo uma maior bagunça. Ele chegou escutando as pessoas, abraçando, olhando nos olhos, vendo quais eram os problemas das pessoas. E agora está todo mundo dialogando, se abraçando, se beijando. Então está tudo diferente, não está do jeito que era. Então ele fez o apelo, Pedro, por favor, tira aquele sujeito de lá e traga ele para cá. E o Ramesh terminou de contar a história, olhou para ele carinhosamente e disse, viva com tanto amor no coração, que se por engano você for para o inferno, o próprio demônio lhe trará de volta ao paraíso. Isso daqui é uma história ilustrativa, mas demonstrando que nós podemos fazer a diferença em qualquer lugar que nós estejamos. Se a gente vai num lugar triste, eu não preciso ficar triste. Eu posso tentar desviar o pensamento da pessoa para ela ter um momento de alegria e de repente ela se sentir bem. Se eu vou num lugar onde está todo mundo irado, com raiva, eu também não preciso ficar com raiva. Se eu vou num lugar onde está todo mundo fazendo fofoca, eu não preciso fazer fofoca, vou fazer o que eu quiser. Então nós podemos modificar. Então ali é uma historinha, né? uma fantasia, ali, uma história inventada, mas mostrando que nós criamos o nosso céu e o nosso inferno. Não tem aquele local definido. Se a gente acredita na vida futura, né, em tudo que a gente viu aqui, né, esse estudo todo, a gente sabe que nós temos essa proteção. Então aqui, as bem-aventuranças que a gente recebe, né, que são as bem-aventuranças que ele deixou para a gente. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca estará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, quando a gente estiver perdido, achando que, nossa, essa pena é eterna, esse sofrimento não termina, lembra da luz, lembra do nosso Mestre Jesus, que a gente vai ter a certeza de que Ele está nos amparando. Sigamos Jesus, presença em todos os instantes, promove a segurança e a felicidade, esperança sem limites, luz do mundo. Então, que a gente acredite, né, na vida futura e que a gente não olhe nenhuma pena como eterna. Simplesmente a gente está passando por aquilo que a gente causou. Então, nós somos os causadores dos nossos sofrimentos, mas nós também somos aqueles que vai acabar com esse sofrimento. Então, a gente seguir Jesus, quando a gente acreditar nele, né? E o nosso pensamento, só para a gente terminar, ele cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria divina e com o infinito amor, que constitui o pensamento e vida de nosso Pai. Então, esse pensamento é do livro Pensamento e Vida. Então, quem comanda a nossa vida, quem nos comanda somos nós, espíritos eternos, através do nosso pensamento. Se eu quiser pensar no bem e criar o bem, eu vou criar. Se eu quiser pensar no mal e criar o mal, eu também vou criar. Então, que a gente sempre, quando tiver um momento de crise, um momento de desespero, pensemos em Jesus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele nos trouxe ensinamentos de amor para que a gente possa crescer, para que a gente possa caminhar. Então, vamos aprender a perdoar, a amar mais. É muito difícil ainda, mas a gente dá conta, se a gente quiser, tá? Um abraço no coração de todos.